Mensagem do céu. Se prestar muita atenção, nós já tratamos sobre isso algumas vezes aqui mesmo no programa O Som do Céu, nós já tivemos que tratar, mas são coisas realmente elementares e que precisam parar de acontecer. Queridos, eu quero ler um texto para vocês, para não falar, a Cel está tirando isso da onde? Ela chupou no dedo assim, levantou no ar para ver que de lado vinha o vento, não é, queridos? Os antigos faziam assim, não é? Para ver de que lado vinha o vento, eles davam uma chupada no dedo e levantavam assim o dedinho e via de que lado vinha o vento. Não, queridos, aqui a gente tem sido regido para o louvor da glória de Adonai pela palavra do Eterno. Por isso que há conversões, queridos, não é? Queridos, conversão não é fruto meu. Fruto meu é alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Frutos é porque o Eterno semeia, o Eterno faz, e existe uma misericórdia dele infinita de poder usar esse instrumento aqui como mensageiro de boas novas, não é? Olha só, eu quero que você ouça o que está em Levítico 19:16. Não andará com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Queridos, eu quero muito que vocês compreendam o quanto assassina as vidas a fofoca, o quanto assassina as vidas uma pessoa que tem a capacidade de distorcer a verdade segundo o seu bel prazer. Queridos, olha, eu estou com um caso, já contei para vocês, uma pessoa amada nossa, amado, contratou um membro da igreja que estava desempregado para estar dentro da companhia dele, porque este homem estava passando necessidade, dizendo-se irmão, se dizia irmão, tá bom, meus queridos? Trouxe para o seio da convivência, tanto da família, a pessoalidade, a intimidade, via aquela pessoa como membro da congregação que estava com ele todo o tempo, não é? Queridos, desde o dia que esse homem entrou naquele lugar, ele teve a capacidade de gravar conversas pessoais, queridos. Contrário a toda a ética, a toda a moral, não é? Queridos, coisas que são confidenciais, queridos, tem de ser muito zeladas, tem de ser muito cuidada, tem que ser muito protegida, não é? Para vocês terem uma noção, o uso dessas situações causou no irmão desse amado nosso um problema cardíaco. Ele vai operar do coração, nós estamos intercedendo. Assassinos trajados de irmãos, assassinos, queridos, joio não se converte, amados. A gente precisa, claro, de orar, buscar o Eterno em todos os seus caminhos e buscá-lo em espírito e em verdade, não permitir que o veneno de quem foi envenenado pela maledicência alheia, que não tome rancor, não deixe que a raiz de amargura venha entrar no seu coração ao ponto de que você venha enfermar, ao ponto que você possa desenvolver uma patologia, uma enfermidade física, além de enfermidades na alma, que têm sido assoladas essas pessoas, essas vidas vítimas de fofoca, queridos. Por isso, queridos, que eu sou radical. A pessoa fofoqueira, eu não ando junto, queridos. Eu não ando junto com essa pessoa. Por quê? Porque eu não posso perder o meu tempo com uma pessoa que se preza a fazer isso com uma outra pessoa. Querido, que alguém que fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém. Ouça o que eu estou te dizendo. Queridos, o que sai da nossa boca tem que passar pelos 3 crivos. 3 crivos, nós temos 3 crivos. Primeiramente, o que eu vou dizer é verdade, esse é o número 1. Segundo crivo, o que eu vou dizer edifica. Esse é o segundo crivo. O terceiro, o que eu vou dizer produz vida. Querido, se não passar por essas 3 peneiras, se o que você vai falar, você não sabe se é verdade, se o que você vai falar não edifica, e se o que você vai falar não vai produzir vida, shalom, queridos, fecha a boca, amados. Fecha a boca. Pior que a fofoca, queridos, ela é uma desgraça, porque ela começa a envolver você, você que está no meio, está convivendo com alguém que é fofoqueiro, não tem jeito, porque a pessoa, ela fala, porque ela está cheia daquilo, ela é má no seu interior,
ela faz mal, ela produz morte, com a boca dela, não é? Então você tem que tomar muito cuidado para você escapar do fofoqueiro com educação. Então a pessoa vem chegar para ela, quer puxar de você alguma coisa. Aí você responde como o leão da montanha, saída pela direita, saída pela esquerda. Querido meu, querida minha, não caia na rede do fofoqueiro ou você vai se tornar um igual. Aliás, com quem você andar, você vai se tornar igual. O fofoqueiro não anda com Yeshua, queridos. Não anda, porque Yeshua não é fofoqueiro, meus amados. Não é? Então, olha, querido meu, querida minha, preste atenção no que eu vou dizer a vocês. Levítico 19:16, na cabeça, não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Queridos, não é o mexeriqueiro ímpio. O Eterno não está falando do mexeriqueiro ímpio. Ele está falando do mexeriqueiro que se diz irmão. Esse aí nós não podemos andar, tá bom? Olha só, eu queria colocar para vocês um texto muitíssimo importante para a gente dar uma redundância ao que eu falei, tá bom? Olha só, 1 Coríntios 5:9, já em carta eu escrevi que não vos associeis com impuros. Eu não estou dizendo isso propriamente aos impuros do mundo, ou aos avarentos, roubadores e idólatras, porque nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas eu estou escrevendo para vocês não se associarem com alguém que se dizendo irmão, seja impuro, avarento, idólatra ou maldizente, beberrão, roubador, com estes tais não comam. Queridos, é importante vocês compreenderem que existem coisas que não dá para você dizer, ai, mas eu amo tanto. Queridos, ama tanto e você está botando até aquela vida para ir para o inferno se você não repreender, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram e me deixaram profundamente chocada. Eu estou profundamente chocada. Primeiramente, esses 3 suicídios de pastores sequenciais, em menos de um mês, 3 pastores tiraram a própria vida, não é? Um deles por difamação de roubo, não é? Houve uma difamação, ele já estava em depressão, já estava tendo um quadro de problemas dentro da congregação, mas foi acusado de roubo, não é? Um outro pastor foi acusado de adultério, não é? Uma jovem adolescente querendo extorquir recursos ali da congregação, falou que foi assediada, não é? Pelo pastor, uma série de coisas mais. Enfim, esse homem não conseguiu. A fofocarê dentro da congregação foi tamanho. A esposa desse homem, pela qual eu tenho a maior solidariedade, pela qual eu oro, tem filhos, eles têm filhos, não é? Depois da morte do pastor, a menina confessou que era tudo mentira, não é? Depois da morte, depois que foi consumado aquilo pelo qual ela foi levantada para fazer, então ela confessou verdadeiramente que não se tratava absolutamente nada em relação à vida daquele pastor, não é? Olha, queridos, a coisa é tão grave, que, olha, eu não posso nem ficar expondo a minha indignação, queridos, não é? A minha indignação, porque senão eu vou acabar passando para você algo que fez mal ao meu espírito, porque nosso desejo, queridos, é a edificação de todos, e essas pessoas envenenam todos, queridos, não é? Eles não conseguem se conter com o mal que está neles. O bem nosso, queridos, é tímido, não é? Muitas vezes a gente não tem a força de propagar as boas novas. O assunto dessas pessoas não é Yeshua, é a vida dos outros, entende? Eles se camuflam em falar as coisas das boas novas, mas eles estão com a boca ardente, aberta, para fazer mal e para destruir as vidas, queridos. Olha só, 1 Timóteo 6,3, e se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, tem mania de questões e contendas de palavras que nascem da inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Essa gente tem suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertidas, privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Queridos,
É importante você saber identificar uma pessoa que tem Lashon Hará. Outra coisa, Lashon Hará, o que é isso, Céu? É língua maligna. A pessoa tem uma língua maligna. A pessoa não se converteu. Ela não tem certeza da salvação, queridos, porque ela faz mal não somente para si, ela faz mal para todo mundo. Eu tive uma pessoa, queridos, que houve um caso, não é? O filho havia tido um problema com álcool e esse filho se converteu, ela também se converteu, a mãe desse precioso menino, não é? E acontecia, hipoteticamente, converteu-se, quando o menino não fazia o que ela queria, ela saía com a boca, gritando no meio da casa, você que era um bêbado que eu tive que carregar nas minhas costas. Queridos, essa mulher, meu amado, eu amo a vida dessa pessoa, eu oro por ela, não é? O filho é da minha convivência, mas essa mulher, meus queridos, ela não passou por uma conversão. Uma pessoa que passa por uma conversão genuína, autêntica, não é? Meus amados, essa pessoa sabe que ela não fez nada de modo próprio, ela não tem o que cobrar dos outros, queridos, não é? É como se eu fosse dizer em algum momento da minha vida que eu fiz alguma coisa, ou eu adotei de modo próprio meus filhos, ou que eu realizei, o que quer que seja. Queridos, nada eu pude fazer que não senão a bondade de Adonai sobre a minha vida e que eu pudesse realizar, porque ai de mim, queridos, como eu tenho consciência da loucura que eu expus, não somente a minha vida, como tantas outras vidas, e na ânsia até de fazer o bem, porém sem entendimento, não é? Queridos, eu quero que vocês compreendam, existe um texto em Apocalipse 21:8, e diz o seguinte, queridos, olha só: fora ficam os covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Queridos, o primeiro nome da lista é os covardes. Covarde é aquele que negou o Messias, não existe covardia maior do que essa, mas, queridos, existe um ato maior de covardia depois desse do que falar de alguém que não está presente. Você acha honestamente que existe um ato de maior covardia do que uma pessoa ser acusada sem ter a possibilidade de defesa? Sem ter a possibilidade, queridos. A pessoa chega na presença do local, está todo mundo falando da pessoa, todo mundo fica quieto, queridos. Não é? Vocês acham honestamente que essa congregação, ou esse lugar, ou enfim, do que é que nós chamamos, como fala que é uma eclésia, uma igreja, queridos, você acha que esse é um ambiente saudável? Um ambiente que está assassinando pessoas de vez de trazer elas para o Messias de Israel? Não é? Então, amados, eu tenho de manifestar minha indignação diante de situações. Céu, eu estou nesse problema na minha congregação. Ali é uma condição terrível. Um disse que me disse um fofocarê: meu querido, minha querida, ordenança de Adonai para você: não ande com mexeriqueiro no meio do teu povo. Não ande, não é? Eu me lembro sempre da Mari, ela não está ouvindo porque agora ela não consegue mais ouvir, a Marília. Eu me lembro uma vez, quando a minha filha, que hoje é filha, eu ganhei uma filha aqui na rádio, gente, ganhei uma filha, ganhei a Mari, não é? Quem conhece minha filha sabe a bênção, o presente de Adonai que ela é na minha vida, não é? Minha filha do coração, sim. Céu, você adotou? Não, mas eu adotei no meu espírito, no meu coração, não é? E ela um dia, logo no comecinho, quando eu a conheci no ministério, o Som do Céu, ela falou: me surpreende aqui quando termina, vocês têm a confraternização e ninguém fala de ninguém aqui, vocês falam da palavra. Eu fiquei surpresa que houvesse algum lugar onde as pessoas falam dos outros, de vez de falar de Yeshua. Eu fiquei surpresa com o comentário dela, que as pessoas conseguem congregar para falar da vida alheia. Que vergonha, que vergonha, que vergonha. As pessoas gastarem o seu tempo. Queridos, olha, oxalá vocês estivessem gastando tempo para orar por essas vidas, de vez de falar delas. Destruidores, assassinos. Eu não estou aqui sentenciando você. Quem está sentenciando as Escrituras. E um dia você vai ouvir do Eterno, se você não se arrepender: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu oro para que haja conversão. Meu trabalho aqui, queridos, olha, não importa se eu estou bem, se eu estou mal, quantas vezes eu vim para cá sem condição até física de estar aqui, mas o que me movia a estar aqui era a presença de Adonai. Era saber que existem pessoas, não é? Existem pessoas
que estão aí ouvindo, que estão aí realmente ligadas e querendo mudar de vida. Eu tenho pessoas que me procuraram, falaram: Céu, eu não tinha noção da gravidade do que eu executava. Eu executava as pessoas, de vez de eu executar a palavra na minha vida, pôr em prática, né, queridos? Não matar a palavra, né? Mas pôr em prática, fazer execução, né? Fazer com que aquilo ocorresse na minha vida. Eu estava gastando meu tempo executando os outros, não é? Assassino de almas era eu. Queridos, que assim o Eterno possa falar ao seu coração: você está vivo, você está viva, você pode se arrepender dos seus maus caminhos. Você foi vítima de fofoca, você foi vítima. Queridos, não dê lugar para depressão. Não dê lugar para que você possa gerar uma enfermidade na sua vida, que você venha a passar o que esses queridos aí, que perderam suas vidas. E olha, queridos, eu tenho uma séria complicação de compreensão aonde vai dar alguém que tira a sua própria vida. Claro que eu não estive lá nos últimos minutos, mas, queridos, uma pessoa consumida de profunda tristeza é uma situação contrária ao que as Escrituras pedem, inclusive, que nós façamos. O fofoqueiro se arrependeu, mudou de vida, não é? O fofoqueiro, mexeriqueiro, aquele assassino, assassina, mudou de vida. Também, queridos, vocês têm de dar uma segunda oportunidade, não é? Vocês têm de dar uma segunda oportunidade. A pessoa chegou, falou: olha aqui, aconteceu realmente, e se a pessoa se retratar também, né, queridos? Porque se a pessoa não se retrata, é complicado disso, não é? Mas se a pessoa se retratar também, você ore ao Eterno, não é? Queridos, eu tenho alguns casos de aconselhamento tão grave que eu pedi para as pessoas registrarem boletim de ocorrência. Estou falando sério. Eu não pedi para... Porque, assim, calúnia e difamação, queridos, um processo dá em torno de 20 mil reais, não é? Eu não pedi para a pessoa seguir, porque, olha, queridos, eu posso ficar milionária. Se eu for processar todo mundo que fala mal de mim, eu posso ter recurso para o resto do ministério, viu, queridos? Socorrendo vidas que realmente estão precisando, não é? Mas, queridos, esse dinheiro faria tão mal na minha mão, mas tão mal de eu saber que eu recebi alguma coisa porque alguém me fez mal, não é? Eu quero liberar mesmo perdão sobre todas as vidas. Tem muitas pessoas que me difamaram, que falaram injustiça sobre a minha vida, não é? Mas, queridos, quando a coisa é moral, se mexer com a tua moral, eu tenho falado aqui, dá um susto, queridos. Vai lá e registra boletim de ocorrência. Registra, não dá sequência, não vai abrir processo, não vai fazer. Mas, gente, tem que, já que a pessoa não bloqueia, queridos, ela não vai destruir só você, ele não vai destruir só você, vai destruir muitas vidas, não é? Então, assim, eu tenho dito para as pessoas, olha, já que não vai por bem, vai por mal, é direito civil, é direito legal, não é? Olha, registra um boletim de ocorrência. Pelo menos, se você voltar a ser vítima da mesma pessoa, você tem uma prova contundente na tua mão de que você passou por essa situação. Entende? As pessoas não têm o direito de fazer isso com a vida dos outros, queridos. Enfermar os outros, assassinar os outros, destruir casamentos, não é? Levar pessoas a enfermidades do coração, levar pessoas a enfermidade espiritual, não é? Então, queridos, eu falei, olha, principalmente no tocante à vida moral, eu tenho coisas aqui, queridos, que eu não acredito que pessoas que se dizem crentes fizeram esse tipo de situação, não é? Eu, ontem, conversando com meu esposo acerca de coisas muito tristes, eu queria conversar com ele sobre outras coisas, mas nós tivemos, infelizmente, de falar sobre essas coisas tristes. E ele me contou de uma pessoa, era um detetive, não é? A pessoa tinha contratado um detetive para a esposa, não é? E aí o que o detetive fez? Ele contratava um bonitão lá, um Dom Juan, não é? Para ficar em torno da esposa, da pessoa, e aí a pessoa na hora do ponto do ônibus ficava no ponto, no outro dia era mais uma gentileza, era conversando, até o dado momento aonde esse homem conseguia arrancar um beijo da vítima, não é? E aí fotografava. Já tinha o outro para provar, para trazer para a pessoa uma prova de adultério, não é? Queridos, eu fiquei impressionada com o que meu marido falou ontem, eu fiquei pasma. Falei, amor, não me diga que existe isso. Falou, querida, as pessoas não contratam detetive só para que a pessoa vá lá e veja o que está acontecendo, mas também para produzir coisas
inverídicas, não é? E ele me narrou o caso de uma situação onde o rapaz forçou a moça a beijá-lo. Ele simplesmente estava vários dias no ponto, conversou, ficou algumas semanas conversando com a moça, e num dia ele pegou e puxou ela e beijou. No momento da foto, ele aparece ele beijando, e na sequência ela deu um tapa, chorou, não é? Todos que estavam no ponto viram, ainda bem, Baruch Hashem, porque a moça tomava o ônibus todos os dias no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo horário, não é? E essa moça corajosa, ela conseguiu testemunhas, queridos. Ela conseguiu testemunhas. E o próprio marido que tinha contratado o detetive, dito detetive, porque eu também não quero desclassificar a classe, não é? Porque deve ter pessoas corretas em todas as áreas, eu acredito nisso, não é, queridos? Mas eu fiquei indignada com meu marido me contando como é que se produzia provas, não é? E assim, aquela pessoa, para a família dele, ficou para o resto da vida como se a mulher traiu a vida dele, porque ele tinha foto dela beijando outro homem, não é, queridos? Olha, amados, isso me fez tão mal ontem, tão mal. Eu falei, amor, que mundo podre é esse que nós estamos vivendo, não é? Agora, queridos, o mexeriqueiro, ele tem que tomar a disciplina dele, ele tem de ser corrigido, ele tem de ser colocado no forninho. O que é colocado no forninho? Colocado lá, sabe aquela comida que você sobrou? Você não coloca no forninho, às vezes, coloca no freezer, não é? Então, queridos, a gente tem de dar uma oportunidade para que a pessoa que mudou de vida, ela prove também que ela mudou de vida, não é? Não se exponha a de novo ser vítima de fofoca, não se exponha de novo a ter a sua vida invadida por pessoas que não têm o que fazer, a não ser servir a Satã, não é? Então, queridos, mas quando a pessoa ouve, vai céu, e aí? Agora a pessoa está me procurando, me pedindo perdão, me dando provas de arrependimento verdadeiro, aí cabe 2 Coríntios 2, de 5 a 8, ouça só, porque se alguém me contristou, não contristou somente a mim, senão em parte para não sobrecarregar a vós todos, basta ao tal essa repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja, de modo algum, devorado, devido à excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, não é, queridos? Eu tive um caso dentro da minha família, eu tenho de contar isso, não gosto de expor, mas eu tenho de contar. Eu tive um caso de uma pessoa da minha confiança que acusou um dos meus filhos de estupro, não é? Queridos, sabe o que eu fiz? Por isso eu aprendi demais, queridos. Eu chamei a polícia. Não é? Todos os meus filhos sabem disso, para mim é vergonha. Eu acreditei no depoimento da pessoa. Não é? O meu filho poderia ter sido vítima de abuso dentro daquele lugar. Eu acreditei na mentirosa, eu acreditei, porque eu fui vítima de abuso, queridos. Então, para mim era incabível aquilo ter acontecido. E eu acreditei, queridos. Eu acreditei. Eu vi o meu filho numa delegacia, atrás das grades, o meu filho chorando, falando, mãe, a senhora vai se arrepender tanto do que a senhora está fazendo. Mais tanto. Só que eu não tinha mesmo maturidade espiritual, queridos. Não é? Quando eu soube a verdade, amados, não é? Não foi nem 1 ano, nem 2 depois, não é? O meu filho só não perdeu amizade comigo, queridos, por causa da sinceridade da nossa relação. Esse foi o único motivo porque eu não perdi meu filho, queridos. Porque o erro que eu cometi para minha pessoa, não é? Eu no meio daquela casa, com aquela quantidade de jovens e de crianças. Então, mas para mim para mim um ato imperdoável. Então o policial, muito bondosamente, não é, na ocasião, nós tínhamos recebido um prêmio da esposa do governador, ali no programa do Gugu, e o policial viu a foto, não é, chamaram um superior, vieram 5 viaturas na porta da minha casa, queridos. Eu morava no Butantã na época, foi terrível, não é, porque todos tinham medo por causa do envolvimento de pessoas. Na ocasião, era o Mário Covas, que era governador, não é, e a esposa dele, a dona Lila, tinha feito uma homenagem para nós, na ocasião. E aí o policial me chamou e falou assim, olha mãe, eu não te conheço, eu não tenho a religião de vocês, mas não faça isso com esse menino. Eu conheço alguém quando ele é culpado. E o seu filho já tomou um susto muito grande. E ali, queridos, demorou 2 anos para eu descobrir que aquela mesma pessoa
Olha, queridos, eu não conheço um padeiro, um dono de boteco, eu não conheço uma pessoa que vendia pizza com quem ela não tivesse mantido relações. Queridos, lamentavelmente, eu julguei pela aparência dela, tão sensível, chorando, dizendo que o meu filho havia feito mal para ela. E o meu filho não adiantava, queridos. Aquilo entrou com impacto no meu coração. Por isso, queridos, Isaías 11 deve ser recitado por você. Não julgue pelo ouvir dos ouvidos e pelo ver dos olhos, mas pela reta justiça. Queridos, toda informação que vem para mim eu vou buscar Adonai. Todas as informações que vêm para mim eu vou buscar Adonai. Somente dele eu posso ouvir a verdade. Você está sendo convidado hoje a fazer o mesmo. Use as 3 peneiras. O que eu vou dizer é verdade, edifica, produz vida. Queridos, caiu numa das peneiras, fecha a sua boca. Você vai edificar mais as vidas em silêncio e com a sua oração do que falando mal dos outros. Tá bom? Ou coisas inverídicas, destruindo vidas, causando morte. Você não nasceu para isso. Tá bom? Querido meu, querida minha, eu espero que tenha servido para você essa extenso aconselhamento, não é? São 10 horas e 52 minutos. Nós vamos entrar daqui a pouquinho naquele nosso apoio cultural. A Ruth me deu uma ligadinha. Estou aguardando Daniel Sul, estou aguardando aí